Olá, alunos. Meu nome é Rafael. Eu serei o professor de vocês nessa disciplina de desenho assistido computador. E aqui nessa disciplina vocês vão aprender a operar um software de desenho computacional. Então vocês vão aprender uma nova ferramenta de desenho. É, e aquelas ferramentas que vocês tinham na primeira disciplina de desenho técnico, o lápis, lapiseira, os esquadros, escalímetros, eles vão ser substituídos por um software e vocês vão fazer linhas, retângulos, círculos agora dentro de um ambiente computacional. O software que a gente vai utilizar é o software AutoCAD, que é de uma empresa que chama Autodesk, e nós vamos utilizar a versão em inglês desse software. Por que a gente vai usar uma versão em língua estrangeira se a gente tem a versão em português? Porque o mercado de construção civil, os escritórios de arquitetura e engenharia, eles utilizam a versão em inglês. E, inclusive, o material técnico a gente tem de apoio também, os livros, e também a apostila de vocês, ela é voltada para o AutoCAD em inglês. E isso é devido que anteriormente só existia a versão em inglês do software. E como a licença do AutoCAD é uma licença cara, o mercado demora um tempo até se atualizar, né? Caso ele venha ter essa atualização, ou então o pessoal continua utilizando o inglês. Mas o mercado, em geral, utiliza a versão em inglês do software, né? Então essa aqui é a tela de entrada do AutoCAD. Eu simplesmente dei 2 cliques no ícone e ele abriu essa tela. Então aqui eu tenho uma área aqui no centro que vai mostrar quais são os documentos recentes. Como eu acabei de instalar essa versão do AutoCAD, aqui eu só tenho algumas amostras que a própria empresa disponibiliza, né? E aqui a gente tem a área para abrir um novo desenho. E aqui a gente tem uma aba que a gente pode escolher um template é um arquivo já pré-configurado. A gente tem alguns templates da Autodesk, ou a gente pode configurar um também, vocês vão aprender a fazer isso mais à frente. Mas por enquanto a gente só vai começar um desenho novo que eu quero mostrar só a interface gráfica do software. Então aqui em cima a gente já tem umas abas, né? A aba Home, Insert, Annotate, Parametric, View, Manage, Output e assim por diante, em que a gente tem aqui vão aparecer as ferramentas. Por exemplo, na aba Home, que é uma das mais importantes, ela tem aqui as ferramentas de desenho, nem todas estão aqui, mas a gente tem ferramentas aqui de linha, polilinha, círculo, retângulo, arco. Tem algumas ferramentas que a gente só encontra, a gente tem que habilitar, ou então usar comandos rápidos de teclado, que eu vou ensinar como a gente aciona também mais para frente. A gente tem as ferramentas de modificação também, mover, copiar, espelhar, uma que chama Array, que é bem interessante, chanfrar um canto. Então essas são ferramentas de modificar o desenho que a gente já fez. Aqui o Annotation é para a gente cotar ou escrever um texto. Aqui a gente tem uma abinha com os layers. Os layers, se a gente traduzir literalmente, são camadas. Elas podem ser configuradas de várias formas. E eu gosto de utilizá-las, é o que eu vou ensinar para vocês, configurar alguns layers como se eles fossem as espessuras, as nossas lapiseiras. E a gente usa um código de cores para conseguir fazer os desenhos. A gente tem aqui uma parte de inserir bloco também. A gente consegue inserir blocos de vaso sanitário, pia, geladeira, que são algumas coisas que são difíceis de fazer manualmente, né? Normalmente a gente usa um gabarito, mas aqui a gente consegue baixar algumas prontas na internet. Esse botão aqui a gente consegue copiar a propriedade de um objeto e aqui ver quais são as propriedades dele, né? Qual que é a espessura de linha que ele está, se é uma linha tracejada, e modificá-la se for o caso. Aqui ó, a gente tem outras abas, por exemplo, a gente tem uma parte aqui que chama Annotate. Se eu clicar nesse Annotate aqui, eu tenho algumas dessas ferramentas ampliadas. Eu tenho mais algumas ferramentas, mas também são ferramentas para cotagem e fazer textos. Vou deixar aqui no Home. Aqui do lado a gente tem uma barra de navegação, que eu não uso. Eu prefiro usar alguns atalhos rápidos, né? Por exemplo, aqui ó, essa área preta quadriculada é a nossa área de desenho. Se eu clicar com a rodinha do mouse, ela vira a mãozinha que é o pan, e eu consigo mudar a posição da minha área de desenho.
que é a mesma coisa de clicar nessa mãozinha aqui. Então, como eu tenho um botão que já faz isso automaticamente no meu mouse, eu prefiro usar ele. O zoom também que está aqui, ó, eu prefiro girar a rodinha para frente ou para trás do meu mouse. Então é muito mais fácil. Então eu não uso muito essas ferramentas de navegação. Eu prefiro usar o atalho de mouse. E aqui a nossa área de desenho, que é essa área preta, ela é uma área infinita, mas a gente pode, se quiser, limitar o tamanho dela. Ela parte aqui de um zero, né? Esse aqui é o ponto zero, na coordenada x, y. Ele é baseado no plano cartesiano. E a gente, então ele tem um Z também, mas a gente só vai fazer desenho bidimensional no AutoCAD. Por quê? Porque a gente tem outros softwares melhores para fazer desenho tridimensional. Softwares que a gente vão dar um resultado melhor e são mais simples de a gente operar. E aqui a gente tem um cubo de navegação, que como a gente vai usar ele só para fazer desenho bidimensional, ele tem que estar sempre escrito top aqui em cima. Aqui a gente tem essas abas que chamam aba Model, Layout 1, Layout 2, a gente pode colocar outros layouts também. E o Model é essa área preta, que é a nossa área de desenho, e os layouts são as nossas folhas de desenho. Então primeiro a gente faz o desenho aqui no Model, por exemplo, uma planta baixa, e depois a gente pega essa folha branca aqui do layout, configura ela no tamanho que a gente quer, se é um A1, A2, A3, coloca a margem e a legenda nela e puxa esse desenho de lá através de uma viewport. Aí a gente consegue mudar a escala dele. É um jeito bem prático da gente mudar a escala de um desenho. Voltar para o model aqui. E aqui a gente tem a barra de status. A barra de status, ela apresenta algumas ferramentas para a gente que são chamadas de ferramentas transparentes. As ferramentas transparentes, elas têm esse nome porque elas podem ser acionadas dentro de outra ferramenta. Por exemplo, eu estou com a ferramenta Line acionada. Então, eu estou com a ferramenta Line, já apareceu aqui na linha do prompt, ó, que a ferramenta Line está acionada e está pedindo aqui para especificar o primeiro ponto. Então, cliquei no primeiro ponto e eu posso vir aqui, ó, o meu cursor está mexendo livremente. Eu posso vir aqui e acionar a ferramenta Ortho. Ele travou minha linha agora na horizontal nos eixos cartesianos, né? Só posso fazer linha na horizontal ou na vertical. Cliquei aqui de novo, ele soltou de novo meu mouse. Então isso são ferramentas transparentes. E já que eu falei da linha ali e falei da linha do prompt, o prompt ou linha de comando, ele é uma ferramenta muito útil. Eu acionei a line aqui, ó, cliquei nela, acionei ela. Ele já fala que ela está acionada e fala o que eu tenho que fazer, que eu tenho que clicar no primeiro ponto. Cliquei no primeiro ponto, ele pede para eu clicar no próximo ponto ou eu vou clicar no próximo ponto. Ou apertar Enter, que aí eu finalizo o uso da ferramenta, né? E a linha do prompt, principalmente para quem está começando, às vezes ela some. Por exemplo, eu vou desabilitar ela aqui. Para fazer a linha do prompt voltar, é só eu apertar Ctrl 9 e ela volta. Ctrl 9 eu aciono ou desabilito a linha do prompt, a linha de comando, né? E uma última coisa que eu ainda vou falar nessa aula, que eu queria só apresentar a interface, eu vou falar um pouco de como eu vou dar esse curso. Eu vou ensinar vocês a usar as ferramentas de um jeito diferente, muitas vezes, do que vocês vão ver em um vídeo do YouTube, por exemplo. Tem vários jeitos da gente acionar uma ferramenta do AutoCAD. Uma delas é clicando no ícone, como eu fiz anteriormente. Um outro jeito é digitando o nome da ferramenta. Por exemplo, digitei Line, apertei Enter, acionei a ferramenta Line. Ela vai aparecer aqui, ó, na linha do prompt, escrito Line, pedindo para eu especificar o primeiro ponto. Clico no outro e aí continua normalmente, como eu mostrei anteriormente. Mas o jeito mais fácil de eu acionar essa ferramenta Line é usando o comando rápido de teclado. Eu vou digitar L e Enter e acionei a ferramenta. E isso me dá muita agilidade para eu sair e apertei ESC. E quando eu estou fazendo desenho, que eu uso várias ferramentas, eu consigo fazer muito mais rápido. Por exemplo, acionei aqui a ferramenta de retângulo usando o atalho dela. Acionei a ferramenta de círculo. Acionei a ferramenta de polígono. Fazer um polígono com 8 lados, apertar Enter, especifiquei o ponto, inscrito, fiz um polígono. Então,
Eu ganho muita agilidade ao fazer isso, a usar comandos rápidos. E é assim que eu vou ensinar vocês a acionar as ferramentas, usando os comandos rápidos. Eu só uso o ícone se por acaso eu esquecer qual que é o comando. Mas eu dou preferência por usar comandos rápidos, que vai deixar meu desenho muito mais rápido e, além disso, vai fazer eu usar mais o teclado e não ficar tão escravo do mouse. E isso evita, inclusive, que a gente tenha lesão por esforço repetitivo. E só mais uma coisa que eu vou falar, de alguns tipos de cursores. E vou falar só de dois. Esse cursor que tem o cursor do mouse, né, que tem uma cruz com um quadradinho no meio, é quando nada está acionado no AutoCAD. Se eu acionar a ferramenta Line, por exemplo, ele vai mudar. Então, o quadradinho do meio sumiu. Se eu acionar uma ferramenta de modificação, por exemplo, a ferramenta de mover, ele vai virar um quadrado, ele vai mudar de novo. Ok? Então, por enquanto é isso, pessoal. Tenham uma boa semana de estudo. Eu gostaria que vocês tentassem instalar o CAD usando o tutorial que eu enviei também na sala. Um grande abraço, bons estudos.